Olá, amados irmãos, irmãs. Hoje falamos do pecado da inveja, falamos da soberba, falamos da avareza, falamos da gula. Ontem falamos do pecado da ira. Hoje estamos falando do pecado da inveja. 7 pecados capitais que estamos passando durante essa semana, pecados que a gente comete muitas vezes sem saber, por descuido. Então, o conhecimento nunca é demais. Pecado da inveja, vamos falar no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A inveja. Diz o livro de sabedoria que é por causa da inveja que o demônio levou a pecar os nossos primeiros pais no início da história da humanidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio provarão. Sabedoria 2, versículo 23 e 24. Santo Agostinho, que a inveja é o pecado diabólico por excelência, e se referia a ela como caruncho da alma, que tudo corrói e reduz ao pó. A inveja é companheira daquele que não suporta o sucesso dos outros e que não se conforma em ver alguém melhor do que ele mesmo. Fica torcendo pelo mal do outro e, quando este fracassa, diz no seu interior: bem feito. O primeiro pecado dos filhos de Adão e Eva foi cometido por inveja. Caim matou o irmão Abel, em Gênesis 4. Pior do que um homicídio, assassinato de um homem, o crime de Caim, movido pela inveja, foi um fratricídio, assassinato de um irmão. Também por causa da inveja, os filhos do patriarca Jacó venderam seu irmão caçula, José, para os mercadores do Egito. Também por causa da inveja, vemos o rei Saul odiar a Davi e caçá-lo como se fosse um animal a ser morto. 1 Samuel 18, versículo 8, depois versículo 19, capítulo 19, versículo 1. O caso mais triste que as Escrituras nos relatam por causa da inveja é o da morte de Jesus. O evangelista São Mateus deixa claro: Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja. Mateus 27, versículo 18. Diante disto, temos que nos acautelar diante dela, uma vez que, movidos por ela, somos levados a praticar muitas injustiças, quantas fofocas, malediências, intrigas, brigas, rivalidades, calúnias, ódios e etc. acontecem por causa de uma inveja. O pior de tudo é para nós cristãos, é constatar que ela se entranha até mesmo nas obras e nos filhos de Deus. Podemos dizer seguramente que muitas rivalidades e disputas que surgem também no coração da igreja, tristemente, são causadas pela inveja, ciúme e despeito. Ao invés de se alegrar com o sucesso do irmão no seu trabalho para o reino de Deus, muitas vezes se fica remoendo a inveja porque não consegue o mesmo sucesso. O que importa, afinal, é o meu sucesso. O sucesso do outro, ou o crescimento do reino de Deus e a salvação das almas. Precisamos aprender a fazer com a felicidade do próximo seja um motivo a mais para sermos felizes. E não ao contrário. A inveja é uma perversão. Santo Agostinho nos ajuda a entender a gravidade da inveja. Terrível mal da alma, vírus da mente, e fulminante, corrosivo coração, é invejar os dons de Deus que o irmão possui, sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros, atormentar-se com o êxito dos demais, cometer um crime no segredo do coração, entregando o espírito e os sentidos à tortura da ansiedade, destroçar-se com a própria fúria,
E fica por aqui, pecado da inveja. Amados irmãos, infelizmente, dentro das nossas igrejas, porque a gente tem que falar para nós, né? Não adianta eu apontar o outro, a gente apontar outras religiões, não adianta a gente apontar outras pessoas, mas infelizmente dentro da nossa igreja a gente vemos muito disso. Invejas, pessoas fazendo as coisas para se aparecer e outros que vêm para fazer o bem, para somar, acabam sendo excluídas por conta de inveja. Amanhã vamos falar do pecado da preguiça. Amados irmãos, paz e bem, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.